Se há uma coisa que eu valorizo no Mister, é o carisma dele e o caráter. Ele N vezes falou com o Pedrinho, o Pedrinho presidente, e disse que no Brasil só treinava o Cruzeiro, não treinava mais ninguém. Efetivamente, depois de sairmos, houve uma abordagem do Flamengo, houve uma reunião, mas, como eu lhe disse, a palavra é uma coisa muito importante e para ele, mais que dinheiro, o caráter é algo intocável. E nesse sentido, ele manteve a palavra dele. Ele também não queria voltar a trabalhar tão cedo aqui no Brasil. Já tinha dado a palavra que não ia trabalhar em outro clube brasileiro senão o Cruzeiro. E eu acho que por aí a gente entende porque é que ele, com 50 anos, teve uma carreira tão alto nível. Felipe Luiz foi demitido do Flamengo. Os bastidores do futebol brasileiro começaram a pegar fogo e Leonardo Jardim pode ser o próximo técnico a assumir o comando do Flamengo. Ele falou que não treinaria outro time no futebol brasileiro. Olha isso aqui. Mas eu vou deixar claro, mas o que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas neste momento, eu estou imbuído 100% no Cruzeiro, tenho um contrato válido, que este contrato também não interessa para nada, que a minha relação com o Pedrinho é mais do que do contrato, mas com certeza que os adeptos sabem que eu não estou a 80% nem a 90%, eu estou a 100% no processo do Cruzeiro e neste clube. Eu sou agora já cruzeirense, porque há uma coisa que eu gosto no futebol, eu vou à Grécia e sou Olympiacos, eu vou ao Qatar e sou Al Rayyan, eu vou à França e sou Mónaco, e eu agora no Brasil eu sou Cruzeiro e não vou treinar mais nenhum clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro. Será que no futebol não existe mais palavra? Ou será que é apenas o dinheiro que vale? Olha, eu tô sem acreditar, mas parece que realmente o Leonardo Jardim vai ser o próximo treinador do Flamengo. Vem acompanhar comigo aqui o que a mídia esportiva falou sobre esse assunto. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E agora sim, bora pro vídeo. Deixa. Então, por causa estão recuperando coisa antiga, né? Por quê? Aí eu fui lendo os comentários. Eu falei, não, peraí. Aí eu joguei no Google. Cara, tomei um susto. O Jardim, eu dormi, o Felipe Luiz, eu nem sei quanto tava o jogo. Empregado. O Luiz empregado. Não, o jogo não tinha nem acabado. O jogo começou 9 da noite ontem. Eu dormi, o jogo não tinha acabado. E aí eu acordei, o Felipe Luiz já tava demitido e o Jardim contratado de acordo com a imprensa carioca. Então assim, eu tô assustado, eu tô surpreso, porque eu não esperava isso do Leonardo Jardim. E quando eu digo isso, eu falo então, porque... Você não esperava isso por qual motivo? Pela entrevista que ele deu em agosto? Pela entrevista que ele deu em agosto, pela entrevista que ele deu em agosto, pela forma que ele saiu. Diogo Dias, não valor, o auxiliar. Diogo Dias. A entrevista de quando ele sai do Cruzeiro, o que ele deixa? Por causa disso. Peraí. São vários os motivos, né, Eltinho? A partir do momento que você fala com o Cruzeiro, olha, eu tenho que sair, eu não vou ficar, ele dá uma entrevista dizendo que só trabalhava no Cruzeiro. Não, porque na Grécia eu sou Olympiacos, no Brasil eu sou Cruzeiro, na China eu sou Guangzhou, sabe? Aí eu falei, cara, peraí, esse cara não vai sair do Cruzeiro e voltar depois em algum clube brasileiro. Eu não tinha a menor preocupação em relação a isso. E aí ele fala isso, o auxiliar dele fala a mesma coisa, repete o que ele disse. Ele fala em agosto do ano passado, 15 de agosto do ano passado, aliás, não lembro agora a data de agosto, mas agosto do ano passado ele fala. E dia 15 de janeiro desse ano... Pós-Cruzeiro e Santos, o Gui falou aqui. E 15 de janeiro desse ano, o auxiliar dele fala a mesma coisa. E diz que o que ele mais se impressiona no Jardim é a questão do caráter, é a questão de cumprir a palavra, papapá. E aí, nesse momento, eu falei assim, cara, não tem a menor chance desse cara voltar ao Brasil e trabalhar em algum clube brasileiro que não seja o Cruzeiro. Quando eu vejo que ele será o treinador do Flamengo, eu me surpreendo. Eu me surpreendo porque eu imaginava já que o Jardim pudesse voltar ao Cruzeiro em algum momento. E achei mesmo que em algum momento ele pudesse voltar ao Cruzeiro. Aí, nesse fim de semana, eu recebi uma ligação de uma pessoa muito importante, pelo menos nos bastidores do futebol. Sim. E essa pessoa me disse, Thiago, esquece essa coisa do Jardim no Cruzeiro. Esquece mesmo. O HG já tinha trazido isso pra gente na semana passada. Essa pessoa me disse isso no fim de semana.
E aí eu falei, cara, será? Não vou esquecer. Mas tá, não vou gravar mais vídeo. Falando de Jardim podendo voltar, que gostaria que o Jardim voltasse. Fiquei quieto, esperando. E aí eu vejo que o Jardim já estava negociando com o Flamengo, certamente. Certamente, Porque não tem como o Jardim tá fechado com o Flamengo. Foi 1 da manhã, o Felipe foi demitido que horas? 1h da manhã. E aí, 2, 3 horas da manhã, já tá saindo, pipocando notícia de que o Jardim é o técnico. Saca? Então, assim, eu lamento e fico decepcionado. Então, cara, é uma loucura o que é o futebol brasileiro, com a capacidade de incinerar trabalhos. E aí, por que a gente está falando a respeito do Felipe Luiz, do Flamengo? Porque uma coisa liga a outra. O Jardim é um cara muito querido pelo torcedor cruzeirense, estava sempre nos chats ou nas falas dos torcedores cruzeirenses, querendo a saída do Tite muito para aproveitar o retorno ao trabalho do Leonardo Jardim a partir de março. E, coincidência, apareceu no Flamengo da noite pro dia. Coisas do futebol. É um Vitor Pereira. Você lembra do Vitor Pereira, Thiago Fernandes? Lembro do Vitor Pereira. Que saiu por causa da sogra. Cada sogra? Ah, minha sogra tá doente. E agora o Vitor Pereira 2.0. 2.0, mas as causas de fato existiram, tá? Ninguém... Só assim. As causas são legítimas e reais. Sogra do Vitor também tava doente. Não, é porque aí eu tô falando a informação, né, Elton? Assim, então, do Vitor Pereira também tava doente. Não, é porque... eu fui irônico, Valor. Isso, você foi irônico. E aí eu só tô falando que cabe a ironia, mas de fato aconteceu os motivos colocados pelo Leonardo Jardim, que se compromete muito por conta da fala, né, que promoveu, que a gente rodou aqui, de não treinar outro clube no Brasil, e aí você é responsável por aquilo que diz, né? Então ele sabe também que acertando com o Flamengo, vai ter que carregar provavelmente vai ser perguntado na coletiva dele de apresentação no Flamengo. A gente tem que deixar claro que o Cruzeiro tem técnico durante todo esse período. O torcedor, parte da torcida, tentou fazer movimentos para que o Cruzeiro demitisse o Tite e tentasse abrir uma negociação com o Leonardo Jardim, que agora, diante de várias informações de vários colegas, como vocês já disseram bem, está encaminhando-se para dirigir o Flamengo pelos próximos 2 anos. Loucura. Futebol. Cara, a gente fica surpreso, mas, pô, gente, a gente tá no futebol há tanto tempo, a gente tem que parar de ficar surpreso com coisas do futebol. Futebol é isso aí, cara. Não, mas, desculpa, o futebol é isso, mas eu não vou naturalizar as declarações. A quebra da palavra, né, HG? Porque é o seguinte, vamos lá. Gerou uma confiança muito grande. Aí você vai dizer assim pra mim, pô, mas como você é inocente? Cara, infelizmente, até me provar o contrário, eu acredito na figura. Sabe? E quem disse que não treinaria outro clube no Brasil foi ele. Sim. E depois o auxiliar dele confirmou a informação. Ele sustentou, eu tenho inclusive uma conversa com o Léo Jardim. Quando o Flamengo o procurou recentemente, ele disse ainda, numa resposta a mim, ele disse, eu já te disse que não treinaria outro clube no Brasil. Se ele assina com o Flamengo agora, tudo que ele falou e que ele escreveu pra mim aqui cai por terra. Eu acho isso tudo muito grave. Sabe por quê? Porque quando ele saiu daqui, foi uma saída amigável do Cruzeiro, mas o Cruzeiro se propôs, inclusive, a pagar uma multa dos auxiliares dele, sabe? Sim. E aí, enquanto o Cruzeiro está pagando multa dos auxiliares, eles estão trabalhando lá no Flamengo. Sabe o que é isso? É o português passando a lábia nesse povo há 526 anos. Cara, eu vi um comentário na rede social, assim, muito engraçado. O cara comentou, não vinha um português tão desde 1500 no Brasil. Só assim, ainda... uma coisa tem que ficar clara nessa história. Primeiro, o Jardim, ele deixa o Cruzeiro porque ele quer, alegando os seus motivos. E aí eu não tô bancando... eu não trabalho no Cruzeiro, não preciso de bancar advogado
do Cruzeiro, porque o clube tem um jurídico muito competente para isso, e nem tampouco de assessoria, porque aí é que o Cruzeiro tem grandes profissionais mesmo competentes trabalhando na sua assessoria de comunicação. Mas é parte da história, né? Porque é uma grande história que está se fechando e ela tem várias partes. Então, só para recapitular, o Jardim deixa o Cruzeiro por livre e espontânea vontade, alegando as suas questões, com um ano de contrato a ser cumprido, e a direção do Cruzeiro, alguém que vai falar neste momento, mas a proposta do Flamengo, o Flamengo chegou com containers de dinheiro para o Leonardo Jardim. O Cruzeiro também chegou, tá? O Cruzeiro também chegou, e havia uma proposta de reestruturação do contrato para que o Jardim se tornasse tão bem pago no Brasil quanto o Abel Ferreira é no Palmeiras. E pelos próximos 5 anos. Você tem essa informação também, essa informação. Né, então, só para deixar claro que nesse tipo de caso, pode-se ir para qualquer direção, mas de menos, com certeza, o que o Flamengo ofereceu, o Cruzeiro jamais ofereceria. Não, tô falando em termos de salários para o técnico. Estrutura, time aí é uma outra questão. Só para deixar na página de contrato para o técnico. Para deixar a situação ainda mais problemática pro lado do Jardim. Quando o clube abre mão de ter a sua figura principal de treinador para deixar um auxiliar e falar assim, ó, esses 2 ou 3 primeiros meses do ano, vai cuidar. Cuida da sua família, cuida da sua vida, cuida das suas questões financeiras ou pessoais que você tem no exterior, e depois você tem porta aberta aqui, o seu auxiliar vai estar aqui direto, vai estar fazendo contato com você. É lógico que isso ia acontecer. Entra as primeiras 6 rodadas de Campeonato Brasileiro, ou 7 rodadas, e até a final do Campeonato Mineiro. Depois você volta, vai assumir o time, ter tempo para trabalhar e para continuar aqui por muito tempo, porque adoramos o seu trabalho. Quando o Cruzeiro faz essa proposta e o treinador não aceita e depois volta 60 dias depois ou 70 dias depois para trabalhar em um outro clube, aí a traição se torna ainda maior. Aí o torcedor cruzeirense tem sim o motivo para estar tão contrariado. Porque a gente tem que lembrar que agora, gente, o Tite não pode ser o foco por causa de toda essa situação. O problema não é o Tite. O problema agora, nesse momento, se torna aquela palavra que foi dada ou que foi colocada à frente dos microfones, que eu não trabalho em nenhum outro time do futebol brasileiro, e 60 dias está aqui de volta. E o Cruzeiro tendo dado essa possibilidade que o Thiago colocou aqui pra gente agora. Vai, resolve seus problemas e seu auxiliar fica aqui. Aí fica muito mais cruel. Se o Jardim assinar com o Flamengo, o Jardim foi escroto com o Cruzeiro. A verdade é essa. O Jardim foi escroto com o Cruzeiro. Sim. Porque o Jardim deu a palavra. E pior que isso, o Jardim pediu pra sair e rompeu um contrato. E roeu uma corda. O Jardim deixou o Cruzeiro pagando os auxiliares dele, embora tenha aberto mão do que é de direito. Ele poderia ter negociado isso de uma outra forma. E se o Jardim assinar com o Flamengo, terá sido certamente das maiores traições do futebol brasileiro de todos os tempos. Porque, vamos lá, o Vitor Pereira não era amado pelo torcedor corintiano. Inventou a história da sogra, foi embora, ficou um tempo, não quero trabalhar, não vou treinar outro clube no Brasil, fechou com o Flamengo. Aí agora o Jardim diz a mesma coisa, mas, vamos lá, existe uma relação de apego, uma relação que eu acho que ultrapassa as linhas normais do futebol entre Jardim e Pedro Lourenço, porque existe uma relação também comercial, existe uma relação de amizade, existe uma relação de confiança com Pedro Júnior, com o clube, com o Cruzeiro, e também com o torcedor do Cruzeiro. E nós estamos... Tem um problema além desse aí, que pra mim é muito mais grave. Porque nessa da ética, nessa do profissionalismo que nós vendemos aqui do Léo Jardim, o Léo Jardim, ele não só trai a confiança de milhares de pessoas. Ah, Everton, mas isso é negócio, isso aí. Então você não promete. Não digo aqui no microfone, eu nunca vou trabalhar no SBT. Eu não posso falar isso. Você não sabe, cara. Então ele trai. E outra coisa, ele comete. Eu sei que isso é normal no futebol, mas diante do que eu acreditava que o Jardim pregava, ele negociar com o Flamengo, com o Felipe Luiz estando no cargo,
Me chama muita atenção. Então a imagem dele se ruiu pra você. A imagem do Leonardo Jardim, tudo que você criou do Leonardo Jardim, ruiu. Caiu por terra. Leonardo Jardim realmente vai ser o próximo treinador do Flamengo? Você acha que ele vai quebrar a palavra dele ou ainda existe palavra no futebol brasileiro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A única coisa que eu sei é que os únicos que amam o Cruzeiro são os torcedores, que choram, que sofrem junto, que torcem em todo momento. Agora deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.